Com estes belos acordes, mais uma vez saúdo a todos que estão conectados conosco neste canal de Facebook da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, convidando-os para mais um culto online. É fácil confessar a fé quando se está reunido com os irmãos. Como é bom, junto com todos os irmãos, dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Eu creio em Jesus, meu Salvador. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Contudo, quando estamos sozinhos, talvez em meio às lutas e dificuldades, já não é tão fácil confessar a fé. Mas é bem desafiador quando Deus nos coloca num ambiente hostil, num ambiente onde estamos diante de pessoas que não creem em Jesus, que não o reconhecem como Salvador. Como confessar a fé? Como dizer eu creio em Jesus? Pois o próprio Senhor Jesus tem algo a nos dizer a respeito disso. E eu quero convidar você para prestar atenção naquilo que Jesus tem a nos dizer sobre a confissão de nossa fé. Nada deve nos impedir de crer em Jesus e de dizer: eu creio que Ele é o meu Salvador. Muito bem-vindos a este culto. Eu o inicio em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As palavras do Salmo 119, os versos 153 a 160, nos levam para dentro do assunto de hoje. O salmista assim se dirige a Deus e pede. E eu vou me voltar ao altar na leitura deste salmo. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Agora, eu convido a todos para cantarmos do Inário Luterano, o hino 375. É um hino que expressa o amor de Deus pelo ser humano. E ao cantar o hino, nós também vamos considerar que nós somos pecadores. E o hino nos lembra disso. Contudo, mais importante do que isso, o hino nos lembra que o amor de Deus é muito maior. A misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Cantemos hino 375, os primeiros 4 versos. Assim amor do Filho amado.
Ó Senhor meu Deus, meus pecados afligem a minha vida. Livra-me, perdoa-me. Porém eu confio nas tuas muitas misericórdias e no teu perdão, que são maiores do que os meus pecados. Consola-me, ó bom Deus, e alegra o meu viver. Ajuda-me também a viver de acordo com os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, confia em Jesus. Nele você tem o perdão. Lembre-se, o seu amor e a sua misericórdia são maiores do que os seus pecados. Arrependa-se dia a dia e confie no perdão de Deus. Ele lhe promete a sua paz. Vive em paz. Amém. Vamos cantar agora os últimos 3 versos do hino antes iniciado. Eles exatamente nos mostram isso. O amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Cantemos. A minha saudação a todos vocês que participam e que prestam culto a Deus e recebem dele a sua palavra, o seu evangelho. A leitura bíblica para este culto, para este 4º domingo após Pentecostes, do Santo Evangelho é Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 42. Jesus está orientando os seus discípulos e os convidando a viverem e confessarem sua fé. Um pouquinho antes, versículo 32 e 33, Jesus fala sobre a confissão, e inclusive leio nesse momento que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Jesus continua dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo,
receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essa leitura do Santo Evangelho, logo mais o pastor Reinaldo falará sobre este texto, destacando o tema confissão de fé. E normalmente depois da leitura do Evangelho nós confessamos nossa fé. Hoje queremos usar as palavras do credo apostólico. Nesses dias que passaram, mais especificamente no dia 25 de junho, a Igreja Luterana lembra com muito carinho o aniversário da Confissão de Augsburgo, lá de 1530, portanto 490 anos da Confissão de Augsburgo, um dos símbolos de fé. Assim também, lá alguns anos depois, mais especificamente 50 anos depois, em 1580, essas confissões de fé foram reunidas em um livro, o Livro de Concórdia. Lá estão os fundamentos de nossa fé. Mas em efetivo, nós testemunhamos, nós falamos de nossa fé no dia a dia. Por isso, de maneira simbólica, quero convidá-los agora a dizermos o credo apostólico, mas simbolicamente, vou me dirigir à porta de nosso templo, significando, lembrando a confissão de fé da Igreja cristã para o mundo lá fora, para o mundo completo, sendo assim um Cristo para todos. Façamos isso juntos. Muito bem. Como disse há pouco, quero convidá-los a dizermos as palavras tradicionais do credo apostólico e como o tema de hoje é a confissão de fé, me dirijo à porta e peço que diga junto comigo estas palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O hino que queremos cantar agora também é um convite ao contínuo confessar e testemunhar da fé, em especial nesse testemunho no nosso grande país. É o hino 330 do Inário Luterano, em nossa vasta terra, do sul ao Amapá. Cantemos. Vasta terra, do sul ao
Quando nos encontramos numa situação difícil, cercados de opiniões diferentes e divergentes, o que costumamos fazer? Procuramos analisar os fatos, procuramos buscar o consenso. Um cede aqui, outro cede ali, até que se chegue no consenso. Isso é recomendável em muitas situações. Em outras situações, é até necessário, como, por exemplo, neste tempo de pandemia. Há tantas opiniões divergentes, posições diferentes sobre distanciamento social e sobre uma série de outras atitudes que precisam ser tomadas. Então é necessário dialogar bastante. É necessário buscar o entendimento, buscar o consenso e as melhores atitudes. Só que esse princípio do entendimento e do consenso não se aplica quando o assunto é fé cristã e especialmente a confissão da fé cristã. Sabem por quê? Porque não somos nós que definimos quem é Jesus. Não somos nós que definimos como ele deve ser apresentado. Quem nos diz como é Jesus e quem é Jesus é o próprio Deus. Nós podemos até formular confissões, credos, a partir daquilo que Deus nos diz em sua palavra. E aí, se voltarmos um pouco na história, veremos que a igreja elaborou vários credos, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano e outras confissões de fé, para então, a partir delas, anunciar e mostrar Jesus ao mundo. Mas o princípio válido é este: quem nos define sobre Jesus, quem nos diz quem é Jesus e como ele deve ser apresentado, é o próprio Deus. E a palavra de Deus nos apresenta ou nos mostra Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E conforme a epístola de Paulo a Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou em favor de todos, para resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Observem esse detalhe. A epístola apresenta Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro homem e mediador, único mediador entre Deus e os homens. E então completa dizendo que esse é um testemunho que se deve prestar em tempo oportuno, quando a necessidade o exigir ou quando a oportunidade o permitir. Talvez esta seja a razão porque Jesus foi tão enfático quando ele disse: aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas vamos voltar um pouco na história. Até o tempo do profeta Isaías, que anunciou a vinda do Salvador e inclusive anunciou um nome pelo qual o Salvador seria conhecido. Está lá em Isaías 9, Príncipe da Paz. Na noite da vinda do Salvador ao mundo, quando ele nasceu como filho de Maria, um exército de anjos cantou: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. O próprio Jesus várias vezes confortou seus discípulos dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Também o apóstolo Paulo, nos seus escritos para as igrejas, apresentou Jesus como sendo a nossa paz. No entanto, o evangelista descreve as palavras de Jesus quando ele afirma: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E agora, o que dizer
Aquele que é chamado de príncipe da paz, agora prega afastamento, desunião? Vamos entender o momento em que Jesus disse estas palavras. Palavras que nos intrigam. Elas estão escritas no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E esse capítulo começa relatando o momento em que Jesus enviou seus 12 discípulos para buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus deu-lhes várias instruções, inclusive de que deveriam saudar as pessoas com a paz. Jesus também os preveniu, dizendo que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos, mas garantiu a sua presença com eles, e então os alertou, dizendo: vocês também vão encontrar dificuldades. Vocês vão estar diante de provações e dificuldades. E é aí que nós chegamos nas palavras de Jesus. Não vim trazer paz, mas espada. Sabemos que a espada divide, a espada afasta. A espada é um objeto não de agregação, mas de separação. Mas estas palavras de Jesus têm a ver exatamente com o que se confessa a respeito de Jesus e também com a reação das pessoas diante de Jesus, a quem os cristãos confessam como sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem e intermediário, mediador entre Deus e os homens. Vamos a um exemplo. Se na minha confissão de fé eu confesso que Jesus, ou testemunho que Jesus é um entre muitos profetas, que ele veio ao mundo para trazer bons ensinamentos, bom exemplo, se ele veio ao mundo para nos ensinar o amor, se ele é um bom exemplo a ser seguido, provavelmente eu vou ter a simpatia de muitas pessoas, porque muitos veem Jesus assim como um exemplo a ser seguido, um mestre que trouxe bons ensinamentos. Por outro lado, se eu apresento Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade, se eu apresento Jesus como o caminho, ou o único caminho que leva ao Pai, conforme suas próprias palavras, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu apresento Jesus dessa maneira, eu posso até ser taxado de intolerante, ser acusado de intolerância religiosa. E isso se faz sentir nos círculos onde nós cristãos vivemos e junto às pessoas com as quais nos relacionamos. E às vezes isso se mostra nos círculos mais íntimos, até no círculo familiar. E aí nós entendemos aquela palavra que Jesus disse: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que nada deve se colocar entre nós e ele, nem mesmo uma pessoa querida, nem mesmo um familiar. Nada deve nos impedir de conhecer Jesus, de crer nele. E nada nos deve impedir de testemunhar esse Jesus. E se isso porventura vier a acontecer, então Jesus diz que o discípulo também deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Hoje em dia nós acompanhamos muitas discussões religiosas. Alguém me disse esses dias de que as questões de fé e de religião são um campo minado, como se fosse um campo cheio de minas prontas a explodir. As mídias sociais hoje, elas facilitam essas discussões religiosas. E é verdade. Ou melhor, eu diria, não existem brigas mais tristes e mais amargas
do que as brigas religiosas, do que as discussões religiosas. Mas eu também quero alertar que confessar o nome de Jesus não é a mesma coisa do que discutir religião. Não faz o menor sentido alguém querer provar que a religião A é melhor que a religião B, que a igreja A é melhor que a religião B. Esse não é o ponto. O foco do testemunho cristão está em Jesus. E o testemunho de Jesus, ou ele aproxima as pessoas, ou então ele afasta as pessoas. E isso às vezes se faz sentir já neste mundo, nos relacionamentos humanos, mas isto ficará evidente e claro na eternidade. Porque até o próprio Jesus disse: aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas, irmãs e irmãos, também precisa ser dito que Jesus não quer que nós sejamos aquelas testemunhas intolerantes. Jesus não quer que saiamos por aí, agredindo, acusando aqueles que não pensam como nós. Porque respeitar o outro, respeitar o contraditório, também é uma atitude cristã. Ouvir e respeitar o outro também faz parte do amor cristão. Viver em paz com todos, quer sejam cristãos ou não cristãos, é recomendado pelo próprio Deus, conforme lemos em Romanos 12. Serve-nos de exemplo a atitude do apóstolo Paulo quando ele chegou na cidade de Atenas, na Grécia, para lá pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 17, nós podemos ler que o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria reinante. Atenas era um centro cultural, um centro político e religioso também. E lá havia altares às mais diferentes divindades. O que fez Paulo? Ele não saiu lá acusando, condenando, mas com a direção do Espírito Santo e com muita criatividade, o apóstolo identificou em Atenas um altar ao Deus desconhecido. Porque dentro do propósito de não deixar nenhuma divindade fora, os atenienses também fizeram um altar ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo usou o gancho. E a partir deste altar, anunciou Cristo, que era um Deus desconhecido, ou que era Deus desconhecido para eles. Anunciou a morte de Cristo, sua ressurreição e a garantia da vida eterna. O texto de Atos diz que muitos zombaram dele, mas alguns creram. Para concluir, nós cristãos não damos testemunho da fé para promover divisões. Esse não é o nosso foco. Nós damos testemunho da fé e damos testemunho do perdão e da paz que nós temos em Cristo. Sim, o cristão testemunha a paz e o perdão que ele recebeu de Cristo. O cristão dá testemunho da segurança que ele tem em Cristo. O cristão testemunha a segurança que ele tem na promessa da vida eterna. O testemunho do cristão é um gesto de amor. Um gesto de amor reflexo daquele amor de Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que os cristãos oram: venha o teu reino. Que Deus Espírito Santo nos encoraje, nos capacite e nos dê muitas oportunidades e nos dê também a criatividade necessária para continuarmos dizendo e testemunhando lá onde estamos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, dirige e governa todas as coisas e voltará para julgar os vivos e mortos
e voltará para receber os seus. Que o bom Deus nos mantenha firmes na fé e também encorajados para o testemunho. Amém. Esse momento também, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos lembramos de que queremos responder ao amor de Deus. E nós respondemos ao amor de Deus de muitas maneiras. Uma maneira é no testemunho cristão. Porém, os cristãos também respondem com ofertas. E eu quero, nesse momento, agradecer aos irmãos e irmãs na fé pelas generosas ofertas que estão chegando também neste tempo de dificuldade e de distanciamento. E quero encorajar o povo de Deus a continuar ofertando com alegria, com generosidade, para que a proclamação do Evangelho continue em todo o mundo, para que o testemunho de Cristo alcance muitas pessoas para a salvação da humanidade. Deus abençoe também suas ofertas. Amém. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Dá-que em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz.
Todo aquele que confessa Jesus como verdadeiro Deus e seu Salvador, também pode se dirigir a Deus e orar, na certeza de ser ouvido. Este pode se dirigir a Deus como um filho se dirige ao seu pai. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque nos preservaste a vida e a fé. Muito obrigado também pela família e pela comunidade de fé, e por todo o bem e conforto que nos concedes no ambiente familiar e congregacional. Por tua misericórdia, continua a guardar nossas vidas, nossas famílias e a nossa grande família da fé, a nossa comunidade de irmãos em Cristo. Nós queremos continuamente testemunhar nossa fé e nosso amor a Ti. Dá-nos as oportunidades e a iniciativa para fazermos isso com coragem e alegria, lá onde Tu nos colocas. Faze de nós pessoas que sejam capazes de viver em paz com todos, que saibam ouvir os outros e que, com amor e criatividade, deem testemunho do seu Salvador. Abençoa a pregação da Tua palavra em todo o mundo, particularmente a partir das congregações da Igreja Luterana. Abençoa o testemunho de todos os cristãos em todo o mundo, para que o Teu reino venha e muitas pessoas conheçam o Salvador Jesus e creiam nele. Que neste tempo de tantas aflições, ó Senhor Jesus, que Tu proporciones paz ao coração das pessoas. Que nossos corações não se perturbem, mas confiem em Ti. Senhor, mais uma vez suplicamos pela Tua misericórdia e apelamos ao Teu amor, ao amor que Tu tens para com todas as pessoas e pedimos: faze cessar a pandemia que se abate sobre todas as nações e que hoje está estacionada sobre o nosso país. Bom Deus, em Teu poder, tira a força deste vírus e preserva as vidas. Conscientiza-nos também sobre nossas responsabilidades. Mostra-nos o que deve mudar em nossas vidas e quais são os Teus propósitos, pois nos garantes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá consciência a cada pessoa sobre aquilo que ela pode e deve fazer para o bem comum. Senhor, ampara e socorre os enfermos. Fortalece e protege os médicos e enfermeiros na luta pela preservação das vidas. Abençoa e faze prosperar as pesquisas para que se encontrem vacinas e medicamentos eficazes. Abre caminhos e mostra soluções para aqueles que ficaram sem emprego e sem renda, e para aqueles que tiveram que interromper suas atividades. Enfim, Senhor, olha com misericórdia para a humanidade. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, o mediador entre Ti e a humanidade. Amém. E o que ainda pesa em nossos corações e que nós nem sempre conseguimos expressar, nós colocamos diante de Deus, orando como Jesus nos ensinou e como Jesus que ora conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Me despeço de todos vocês, rogando sobre a igreja, rogando sobre a humanidade, rogando sobre a sua vida e proclamando a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora me despeço dos amigos e amigas que nos acompanharam neste culto, de longe e de perto. Desejo a todos uma abençoada semana e que o olhar de Deus, nosso gracioso Pai, repouse sobre a vida de cada um de nós. Ao mesmo tempo, quero convidá-los para que no próximo domingo, neste mesmo horário e neste mesmo canal, estejam conosco para mais um culto online. Também informo que o templo, nosso templo aqui da Comunidade Cristo, ele estará aberto nos finais de semana em 3 horários para os chamados cultos presenciais. Aos domingos às 10 horas, às 19 horas e na segunda-feira às 20 horas. De acordo com o decreto municipal, nós podemos nos reunir no máximo com 30 pessoas em cada celebração. Então, se você quiser participar e não estiver impedido por qualquer risco, você pode se inscrever junto à Secretaria da Comunidade para participar destes cultos. Um grande abraço, um abençoado domingo. Don't